E no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês algumas histórias sobre tiranos implacáveis que tiveram um final nada agradável. Esses caras eram conhecidos por cometerem as mais terríveis atrocidades e abusos de poder, mas a justiça finalmente prevaleceu e eles foram executados. Então prepare-se para conhecer algumas histórias fascinantes e chocantes de ditadores que pagaram caro por suas maldades. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre esse maluco que foi o Saddam Hussein. Saddam Hussein assumiu aí o seu poder em 1979 e começou a oprimir o povo iraquiano sem dó e sem piedade. Ele não estava nem aí para leis e nem para os direitos humanos, só sabia mesmo usar a violência e a ameaça para manter todo mundo aí na linha. Lá pelos anos 2000, as coisas começaram a ficar ruins para o lado dele, com um monte de sanções internacionais e várias tentativas de tirá-lo do poder. O bicho estava começando a perder o controle da parada. E aí em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Saddam Hussein sumiu de uma vez em meio a todo aquele caos. Os soldados americanos até ajudaram o pessoal local a derrubar uma estátua do ditador que já era passado, mas demorou uns 7 meses para acharem ele, que estava escondido dentro de um buraco no chão. Foi pego, julgado por seus crimes de guerras lá em Bagdá e condenado a morrer na forca. Vamos falar agora de Nicolau II, o último imperador e também o último dos Romanov. O cara assumiu em 1894 e o que se viu foi só agitação política e social por causa da opressão e da corrupção que rolava à solta no regime dele. Mas a parada estourou mesmo em 1905, quando um bando de gente foi lá para o Palácio de Inverno em São Petersburgo protestar contra a guerra russa-japonesa. Mas Nicolau não quis saber de nada e mandou a polícia oprimir tudo na base da chibata da violência, matando e ferindo um monte de gente. Aí o povo ficou com certeza revoltado com toda essa situação essa como ele lidava com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nem os que não queriam a Revolução Socialista queriam mais ele lá. Nicolau acabou abdicando em 1917. Poucos meses depois, Nicolau foi brutalmente executado juntamente com sua esposa, as 4 filhas e o filho. Colocaram todo mundo dentro de um porão e alguns grupos de soldados o executaram a bala. Vamos falar agora de Muammar Gaddafi, o cara que deu o golpe em 1969 e derrubou a monarquia da Líbia. O homem ficou no poder por 42 anos, acabando com todos os partidos políticos, governo e sindicatos do país. Ele se autoproclamou irmão líder e ficou absurdamente rico graças às reservas de petróleo da Líbia. Mas em 2011, o povo líbio, inspirado pela Primavera Árabe, foi para as ruas protestar contra a ditadura corrupta do cara. E claro, Gaddafi respondeu na forma da violência. Mandou as forças dele oprimir a galera com tudo, mas ainda dizia à imprensa internacional que todo mundo amava ele. A rebelião só cresceu e a luta continuou por 6 meses, com a ajuda aí da OTAN. Finalmente, em agosto daquele ano, os rebeldes tomaram Trípoli e acabaram com o governo dele. 2 meses depois, ele foi encontrado e executado publicamente. Foi uma loucura nessa época. E esse carinha aqui, que se chama Nicolae Ceausescu, sobrenome complicadíssimo de se pronunciar, foi o rei dos ditadores da Romênia entre 1965 e 1989. Ele mandava tão forte na Romênia que todo mundo tremia só de ouvir o nome dele. Mas não era para menos, ele tinha a polícia mais violenta e cruel da época e violava todos os direitos humanos. O cara só ligava para luxúrias e desperdiçava dinheiro aí com construções extravagantes, como o Palácio do Parlamento, um dos maiores edifícios do mundo. Enquanto isso, o povo passava fome e pobreza. Já em 1989, a população estava cheia já dele e partiu para cima. Ele tentou fugir, mas foi pego e julgado às pressas, condenado à morte por traição. Ele e sua esposa foram fuzilados no dia de Natal. Uma bela forma de acabar com um tirano, né? As imagens da execução ainda são mostradas nos dias de hoje na TV romena todos os anos. Nicolae pode ter sido o mais famoso, mas o primeiro ditador que chegou a causar terror na Romênia foi esse carinha aqui com esse nome complicadíssimo,
Ele assumiu o controle do país durante a Segunda Guerra Mundial, mas não foi um líder democrático não. Ele fez amizade com Hitler e ao mesmo tempo se nomeou como primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores e ministro da Defesa, isso mesmo, tudo no mesmo pacote. Ele também levou a cabo sua própria limpeza étnica na Romênia através de massacres e campos de extermínio. Dizem que ele foi responsável pela morte de mais de 400 mil judeus e ciganos. Foi só em 1944 que o rei Miguel I da Romênia colocou um ponto final no governo desse cara. Ion foi julgado pelos seus crimes de guerra e foi fuzilado por um pilotão no ano de 1946. Mas esse carinha aqui, que tem um nome também meio esquisito, Park Chung-hee, no velho português, lá na Coreia do Sul, ele mandou tão mal que faz a do Norte parecer legal. Esse cara chegou ao poder em 1961, liderando aí um golpe militar e se tornou o dono do pedaço. Ele dizia que a Coreia do Sul tinha democracia guiada, mas isso era papo furado, uma vez que o cara era o único que mandava por lá. Para manter o controle, ele criou uma agência de inteligência super poderosa, a KCIA, que reprimia quem se apunha a ele. A imprensa, as universidades e os outros partidos políticos sofriam com a falta de liberdade. Em 1972, ele decretou a lei marcial, que levou a uma revolução que acabou com o regime dele. Só que aí o bicho pegou. O Kim Jae-kyul, que era amigo aliado dele, do Park, acabou matando ele. Quisling era o cara que, assim como muitos dos ditadores desta lista, aproveitou a bagunça ali da Guerra Mundial para se tornar o chefe da Noruega. Ele era um fascista antissemita que se encontrou com Hitler e convenceu o cara a invadir a Noruega. E foi exatamente isso que Hitler fez. Isso no ano seguinte, e Quisling se declarou o líder do governo. No entanto, seu regime aí não durou nem uma semana, devido à reação pública. Mas ele permaneceu como o principal líder político da Noruega, enquanto a Noruega estava ocupada pelos nazistas. Quisling enviou pelo menos 1000 judeus para a morte, mesmo sendo odiado pelo povo norueguês. Até hoje, o nome Quisling é sinônimo de traidor na Noruega. Quando a Noruega foi libertada no ano de 1945, ele foi julgado por seus crimes de guerra e executado. Vamos falar desse carinha agora, Benito Mussolini. Ele foi o cara que mandou na Itália durante um tempão, de 1922 a 1943. Ele se uniu a Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial e endossou políticas antissemitas que discriminavam os judeus da Itália. O Mussolini também planejava mandar 20% da população judaica italiana para campos de extermínios nazistas. O cara perdeu o emprego em 1943, mas não aceitou a demissão. Ele apareceu no trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, mas foi logo preso e jogado na cadeia. Os amigos dele da Alemanha invadiram a Itália para libertá-lo, mas em 1945 ele foi recapturado e fuzilado junto com sua amante Claretta Petacci. Para mostrar que a justiça tinha sido feita, seus corpos foram pendurados de cabeça para baixo na Piazza Loreto em Milão. Pedro II foi o cara que se achou poderosão aí da Rússia em 1762. Mas ele fez um monte de cagada aí, tá galera? Ele entrou em guerra sem sentido, matando um monte de homens, e ainda pulou fora da Guerra dos 7 Anos e fez as pazes com a Prússia, deixando todos aqueles que lutaram bravamente nessa causa de cara no chão. Depois de apenas 6 meses, sua esposa Catarina decidiu que já estava na hora de Pedro dar o fora do poder e ela tomar o trono. Então ela derrubou o marido, tomou o trono e ficou conhecida como Catarina a Grande. Pedro foi preso e morto, mas ninguém sabe exatamente como ele morreu, tá? Dizem que ele pode ter sido aí assassinado. Samuel II, esse cara tomou o poder na Libéria no ano de 1980. Como ele fez isso? Com um golpe de estado sanguinário. Ele descartou a Constituição do país e ainda fingiu que venceu uma eleição no ano de 1985, mesmo que muitos afirmassem que as eleições foi uma fraude.
O governo de Doi era uma corrupção escancarada e brutal, com ele eliminando todos que tentavam se opor a seu regime. Ele estava constantemente em alerta para possíveis conspirações para derrubá-lo, e quando finalmente uma rebelião o cercou no ano de 1990, ele se recusou a desistir do poder. Doi foi recapturado e sofreu torturas brutais durante 12 horas antes de ser morto. Pense em um rei maluco, foi o Charles I da Inglaterra. Ele se achava o poderoso chefão, tipo o deus da terra, se liga? Achava que podia criar e mudar leis como bem entendesse. E quem não concordasse com ele era considerado herege. O resultado disso foi uma guerra civil que foi mais violenta do que briga de vizinho. O cara era tão impopular que a população ficou super feliz quando ele foi pego. E teve muitas chances de se redimir, mas preferiu se manter no erro. Acabou sendo condenado e decapitado em público. Foi um baita evento, a galera até fez uma roda em Whitehall para assistir. Júlio César, esse cara é um dos caras mais famosos da Roma Antiga. Todo mundo já ouviu falar desse cara. Ele era um general e político que ganhou muitos fãs por expandir e fortalecer a República Romana. Mas em 44 a.C., ele recebeu o título de ditador vitalício. César até nomeou seu sobrinho neto como seu herdeiro, mas não confiou só nele. Deixou claro que o general Décimo Júnior Bruto Albino seria o segundo na linha se o seu sobrinho falhasse. César queria criar um governo central forte e acabou aumentando seu próprio poder, deixando os outros políticos de Roma com ciúmes. Como resultado, um grupo grande de políticos que eram contra César, incluindo Décimo, bolaram um plano para matá-lo. Os caras que não estavam afim de Júlio César resolveram então matar o cara numa reunião do Senado. Uns 60 senadores estavam na conspiração. Na hora da reunião, os caras cercaram Júlio César e tacaram umas facadas nele um monte de vezes, tipo umas 23 facadas. E olha só, depois de Júlio César, a coisa começou a ficar feia na Roma Antiga. O Domiciano assumiu o poder em 81 d.C. e foi um dos piores imperadores que já existiu. Dizem que ele era super narcisista, paranoico e cruel. O cara não tinha filtro e via inimigos e ofensas em todo lugar, o que o transformou num líder vingativo e cruel. Ele nem confiava no Senado e mandou executar vários senadores por traição. Para completar, ainda tentou ficar com o poder absoluto. A essa altura, quase todo mundo já estava de olho na queda desse cara. E aí, um membro da sua própria equipe imperial acabou dando fim nele, esfaqueando o Domiciano sem aviso. E aí a galera saiu nas ruas e demoliu as estátuas dele por toda a Roma. E aí, gostaram de conhecer um pouco sobre a história desses líderes de Roma? A Roma Antiga teve sua cota de líderes, mas independentemente de suas reputações, eles certamente tiveram um grande impacto no curso da história romana. Quem sabe o que teria acontecido se um desses líderes tivesse tomado outras decisões ou se tivesse governado por mais tempo. De qualquer forma, fica o aprendizado sobre como o poder pode ser uma faca de dois gumes e a importância de governar com sabedoria e responsabilidade.